Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui nessa noite para louvarmos e bendizermos ao nosso Deus, para aprendermos mais da Sua palavra nesse nosso primeiro culto online. Nós cremos que essa é a vontade de Deus, que nós não deixemos de congregar, ainda que estejamos à distância, ainda que estejamos confinados nas nossas casas, tristes por essa situação que está ocorrendo no nosso país e em todo o mundo. Mas estamos aqui nessa noite reunidos para louvarmos ao nosso Deus. Esperamos que esse culto possa edificar a sua vida, possa trazer a você conforto, consolo nessa situação que estamos vivendo e que sua vida e da sua família possa ser abençoada por este culto e que verdadeiramente nós sejamos edificados. Vamos dar início ao nosso culto, então. 7. O Senhor é minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? A gente não pode esquecer, e essa canção lembra a gente, canção simples, canção antiga, que o Senhor é soberano sobre qualquer coisa que possa vir a acontecer nas nossas vidas. Nem um fio de cabelo cai na nossa cabeça sem a permissão dele. Nada acontece com a gente sem a permissão, sem o conhecimento dele. E tudo que acontece tem um propósito. O Senhor não é mau, o Senhor não é sádico, o Senhor não tem prazer no nosso sofrimento, mas Ele nos ama como filhos. A gente tem certeza disso e quer reafirmar a nossa certeza na soberania do nosso Senhor através desse primeiro cântico que chama Tu és soberano. Boa noite, irmãos. Vamos neste momento fazer uma oração de adoração. Pai de amor, Deus querido, neste momento nós te adoramos, Senhor. Te adoramos pelo que Tu és, te adoramos pelo que Tu tens feito, Senhor. Em meio a tudo isso que temos visto, ouvido e vivido, sabemos que Tu estás no controle de tudo, Senhor. De toda a situação, Senhor. Nós reconhecemos isso. E nós te adoramos, Senhor, porque sabemos também que independente de qualquer situação, de qualquer circunstância,
Tu tens cuidado das nossas vidas, Senhor. Nós te adoramos porque sabemos que Tu nos ama, Senhor. E Tu tens o melhor para cada um de nós, Senhor. Recebe a nossa adoração, Senhor, nesta noite. Recebe o nosso culto, Senhor, a nossa gratidão. Nós te adoramos porque Tu tens todo o poder e todo o universo está inclinado ao Teu poder, Senhor. Todo o universo reconhece que Tu és o Deus Criador, que Tu fizeste todas as coisas e tudo está sob o Teu domínio, Senhor. Nós te adoramos, ó Deus. Te adoramos porque Tu és um Deus abençoador, Tu és um Deus de paz, um Deus de amor, um Deus que tem pensamentos bons para nós, pensamentos de paz a nosso respeito. Nós te agradecemos porque Tu és o nosso amigo, Senhor. Tu caminhas conosco, Tu estás ao nosso lado, em qualquer situação. Nós te adoramos com todo o nosso ser, ó Deus. Receba, Senhor, o nosso louvor, a nossa gratidão e a nossa adoração, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Coisa boa, coisa gostosa é reconhecer que Deus é soberano. E não tem como a gente ver a grandeza de Deus sem entender nosso real tamanho, nossa pequenez diante dele, como ele ainda assim, apesar de toda essa glória que ele tem, ele nos ama e cuida de nós. E essa próxima canção é a gente se rendendo a isso. Se render ao Senhor é abrir mão do controle. Se Deus é soberano, a gente não controla nada. É abrir mão da ansiedade, abrir mão do medo, da dúvida e confiar. Confiar realmente que o Senhor cuida de nós, o Senhor nos ama e faz tudo para a glória dele. Por ti vou clamar.
Irmãos, nós vamos agora fazer uma oração de intercessão, explicando que Deus esteja cuidando de cada um de nós, guardando nossas vidas, a vida do nosso país, e que Ele possa trazer novas esperanças para cada um de nós. Senhor Deus, amado Pai, grande e poderoso Deus, diante de Ti, Senhor, reconhecemos a nossa pequenez, a nossa total fraqueza, Senhor, nossa incapacidade de darmos conta, Senhor, de tantas coisas grandes que surgiram no nosso meio, essa grande praga, Senhor, que surgiu. Nós sabemos que há muitos desvios e muitas coisas que a humanidade tem cometido que são afrontas à Tua face, Senhor. Gente fazendo grandes perversidades, muita maldade, muita indiferença, muita falta de amor, muita exploração, Senhor, tantas coisas. Eu sinto realmente que o Teu coração deve estar, Senhor, triste com tanta coisa, e essa provação tão grande que está sobre nós, reconhecemos que Tu tens com o propósito de nos fazer arrepender-se dos nossos pecados, nos fazer reconhecer, Senhor, a necessidade de Ti. Por isso suplicamos, Senhor, pelo nosso país, pelo nosso mundo, Senhor, tantas sociedades, tantos países que estão vivendo com luto profundo, com tantas mortes. Ó Deus, tem misericórdia, esteja despertando, Senhor, o coração da humanidade para Te servir, para criar, Senhor, um coração arrependido na Tua presença, para que possamos ver essa calamidade se afastada, Senhor, do nosso meio, para que nem tantas vidas sejam atingidas, Senhor. Oh, Deus, livre as comunidades, muitas que estão com tantas dificuldades de alimentação, de condições de vida, como vão existir, Senhor, nessa situação. Nosso sistema de saúde tão precário. Deus, tem misericórdia de nós. Venha nos socorrer, Senhor. Abençoa a Tua igreja, para que ela seja arauto, Senhor, de Ti, Senhor, nesse momento, que todos nós possamos estar muito contritos na Tua presença, orando, Senhor, pedindo que Tu possa falar ao nosso coração e nos dar também arrependimento, porque muitas vezes nós, como igreja, estamos encolhidos, calados diante de tanta coisa errada, Senhor. Deus, tem misericórdia de nós e acorda o Teu povo para falar de Ti, para proclamar a Tua palavra, Senhor. Nós Te agradecemos pela Tua misericórdia, que ela é sem fim, como Tu mesmo fala, Senhor. Por isso suplicamos, assista-nos nessa hora, nós Te pedimos no nome de Jesus. Amém. A próxima música que a gente vai cantar chama Me Leva Onde Eu Posso Ouvir Tua Voz. Eu conheci ela lá em Jacarepaguá, o Jonatas me ensinou ela há uns anos. E ela fala, a gente pede para Deus para levar a gente para um lugar onde a gente possa escutar a voz dele. Um lugar dentro da gente, no nosso coração, em que a gente possa acalmar, calar um pouco a voz das nossas ansiedades e escutar unicamente a voz dele, que nos tranquiliza, nos dá a paz, que excede todo entendimento. Meu Jesus, me leva para perto de Ti, me leva onde eu posso ouvir a Tua voz, mas quando eu escutar, de todo coração obedecerei. Cura meu coração, faz de mim Tua vontade, pois só na Tua vontade posso me completar, posso me completar, posso me completar, posso me completar, posso me completar. Me leva onde eu possa ouvir Tua voz, me leva onde eu possa ouvir Tua voz. Posso ouvir Tua voz aos Teus pés, meu Jesus, me leva perto de Ti, me leva onde eu posso ouvir a Tua voz, mas quando eu escutar, de todo coração obedecerei.
posso ouvir tua voz aos teus pés. Boa noite, irmãos. Estamos aqui no nosso primeiro culto à distância e eu conto com a graça de Deus nesse momento para pregar essa mensagem. É uma coisa inédita para mim também. Então, espero que Ele esteja nos abençoando e eu gostaria de começar essa pregação justamente com uma oração. Então, convido você a baixar sua cabeça, estarmos orando ao nosso Deus. Pai de amor, Deus bendito, mais uma vez na Tua presença, Senhor, queremos Te pedir que Tu estejas, Senhor, nos abençoando neste momento através da Tua palavra, Senhor. Queremos pedir, Senhor, que Tu estejas, Senhor, falando aos nossos corações, Senhor, nos exortando, Pai, nos consolando, Pai, a respeito da riqueza, Senhor, da Tua glória, Pai, para que a cada dia, Senhor, sejamos revestidos, Senhor, da Tua esperança, Senhor, de esperança na Tua salvação, Senhor, para que nosso coração, Senhor, se alegre na Tua presença, Senhor, e que saiamos, Senhor, desta noite, Senhor, deste culto fortalecidos, Senhor, pela Tua graça, Pai. Esteja nos abençoando, Senhor, nos suprindo, Pai, com a Tua palavra, Senhor. Nós pedimos no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Bom, o texto que eu preparei, ele está lá no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo de 1 a 15. Então, eu vou pedir para vocês abrirem as suas Bíblias. Eu vou abrir a minha aqui também. Hebreus, capítulo 9, de 1 a 15. O texto está aqui. Eu vou ler. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chamava o Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, a qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança, e sobre ela os querubins de glória que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Ora, depois de tudo isso assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isso dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isso uma parábola para a nossa época presente, e segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções, impostas até ao tempo oportuno de reforma. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne,
muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, servindo a morte para a remissão das transgressões que haviam sobre a primeira aliança, receba a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Amém. Eu vou pedir para você manter a sua Bíblia aberta, porque nós vamos voltar para esse texto algumas vezes ao longo da nossa mensagem. Bom, em primeiro lugar, nós estamos na carta aos Hebreus. Essa carta ela tem um estilo um pouco diferente das outras cartas que nós vemos no Novo Testamento. Se você já leu todas as cartas, você pode perceber isso. Ela é até diferente das cartas de Paulo. Ela tem muitas referências ao Antigo Testamento. Não é que as outras cartas não tenham essas referências, mas Hebreus com certeza tem mais citações do que as outras cartas. Além disso, uma outra peculiaridade da carta aos Hebreus é que ela tem um público bem específico de cristãos. A carta tem como remetente principal, alvo principal, o povo judeu que havia se convertido. Em particular, aqueles que estavam sofrendo perseguição, aqueles que pela perseguição tiveram que deixar suas casas, se mudar para outras cidades, estavam sofrendo o risco de serem torturados, perderem suas vidas ou a vida de entes queridos seus. Eles eram judeus que tinham conhecido o evangelho da cruz, mas que por conta do sofrimento que passavam, eles eram tentados a abandonarem a sua fé, por não vislumbrarem a glória do Cristo vitorioso que tinha sido anunciada a eles anteriormente. Então, nesse contexto, o autor enviou essa carta de esperança a esse povo, lembrando a eles e a nós também que o Deus que cuidou do seu povo por toda a história é o mesmo Deus que enviou seu único filho para que nele fossem cumpridas todas as coisas que eram necessárias para que nós pudéssemos encontrar paz com Deus e termos vida nele. Por isso, grande parte do conteúdo da carta consiste não apenas em demonstrar aos judeus e a nós que tudo que o povo de Deus fazia antigamente tinha um significado que se cumpriria em Cristo, como também para mostrar que Cristo era superior a todas essas coisas que tinham passado, tanto Moisés quanto a lei cerimonial, quanto os anjos e todas as coisas da antiga aliança. Bom, para começar, eu queria que você atentasse para mim comigo dos versículos 1 ao versículo 5. O texto diz: Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chamava o Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, no qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. E sobre ela os querubins da glória, que com sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Os versículos 1 ao 5 nos dão uma ideia de como era mais ou menos realizado o serviço a Deus nos tempos antigos, antes da vinda de Cristo. O texto ele mostra resumidamente a estrutura do santuário, que se você quiser ver com mais detalhes, o projeto dela, como Deus ordenou que fosse feito, está lá no livro de Êxodo, nos capítulos 25 ao capítulo 29. É um texto que Deus passa para Moisés bem detalhadamente tudo o que ele queria que fosse feito no santuário, no tabernáculo. Então, nesse texto, a gente consegue ver brevemente que o serviço a Deus ele não era e não é para ser realizado de qualquer forma. Antigamente, Deus tinha dado regras muito específicas de como deveria ser feito o serviço a Deus. Deus instituiu a forma de culto no santuário antigo. E em Cristo, com as nossas vidas, nós que agora somos templo do Espírito Santo, também não podemos viver a nossa vida de qualquer jeito, de forma desordenada. Bom, o texto continua e agora nós vamos
passar um tempo maior nos versículos 6 e 7. Versículo 6 e versículo 7 dizem: Ora, depois de tudo isso assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes, para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Bom, esse texto ele faz referência a um ritual que era realizado, que é ensinado no livro de Levítico. O livro de Levítico ele parece ser um livro meio assombroso para muitos cristãos. Se você já leu esse livro, talvez você ou tenha se assustado, ou tenha ficado cansado, ou na sua leitura você pulou esse livro algumas vezes. Ele realmente é um livro meio difícil de você ler ele sozinho. Ele apresenta muitas regras, muitas leis cerimoniais e ritos que o povo judeu tinha que obedecer no dia a dia. O povo ele tinha muitas festas anuais, eram, se não me engano, 7, que simbolizavam o cuidado de Deus com o seu povo e que também muitas dessas cerimônias, símbolos, são cumpridas em Cristo. A festa mais conhecida e que nós cristãos ainda temos até hoje é a festa da Páscoa, agora com um significado diferente. Enquanto o povo judeu celebrava ainda e ainda até hoje celebra a libertação da escravidão do Egito e de Faraó, nós cristãos celebramos algo muito maior, que a Páscoa apontava figurativamente, e agora nós celebramos a realidade, que é a libertação de Deus de nossas vidas do império das trevas e da escravidão do pecado. Esse é o símbolo da nossa Páscoa. Uma outra cerimônia que era extremamente importante para o povo, que ele tinha que cumprir anualmente, é exatamente essa que é apontada no versículo 7 e que está descrita bem detalhadamente lá no livro de Levítico, no capítulo 16. O povo judeu celebra até hoje essa data. Essa data tem o nome de Yom Kippur, não sei se alguém conhece. Significa o dia do perdão. Como a gente pode ver no versículo 6, continuamente os sacerdotes entravam no primeiro tabernáculo para realizar os serviços sagrados. Esses serviços eles eram a troca dos pães da proposição, a manutenção do candelabro aceso e a queima do incenso na presença de Deus, que representava a oração do povo judeu para Deus. O versículo 7, ele diz que uma vez por ano, somente uma vez por ano, o sumo sacerdote entraria no lugar conhecido como Santo dos Santos. Primeiro, não era qualquer um que podia entrar lá. Somente o sumo sacerdote podia entrar. Antigamente, esse lugar ele representava a presença de Deus. Por isso que ele era um lugar conhecido como Santo dos Santos, Santíssimo. Esse lugar ele era tão santo que a presença de qualquer pessoa entrando com pecado lá poderia ser fatal para essa pessoa. Essa pessoa podia morrer simplesmente de entrar lá. Existem alguns casos no Antigo Testamento que demonstram isso. Pessoas morreram por entrarem no Santo dos Santos ou tocarem em elementos que estavam no Santo dos Santos, como a Arca da Aliança. Bom, assim como Moisés foi advertido a tirar a sandália dos pés para não se aproximar mais da sarça ardente, somente o sumo sacerdote poderia entrar no Santo dos Santos, mas não sem antes se purificar dos seus pecados. E aí no texto nós lemos que ele entraria não sem sangue. Lá em Levítico, nós podemos ver que o sumo sacerdote, para entrar na presença de Deus, ou seja, no Santo dos Santos, ele precisaria oferecer um bezerro sem defeito, como perdão pelos pecados dele e da família dele. O versículo fala também que seria oferecido um sacrifício de sangue pelos pecados do povo. No texto lá do Antigo Testamento, em Levítico, além do bezerro oferecido pelo sumo sacerdote, eram levados também 2 bodes. 2 bodes. Um dos bodes, ele seria sacrificado como perdão dos pecados do povo. E o segundo bode, ele seria seriam colocados os pecados do povo sobre esse bode,
o sumo sacerdote ele ia impor a mão sobre o bode e colocaria sobre esse bode os pecados do povo. E aí esse bode seria lançado no deserto para a perdição. E ele era chamado então de bode expiatório, bode que levaria a culpa do povo. O significado é o mesmo que a gente tem hoje em dia. Se você já ouviu falar de uma pessoa que é presa, acusada de presa inocente de algum crime que outra pessoa cometeu, ou seja, ela leva a culpa no lugar de outra pessoa, ela é conhecida como bode expiatório. O significado é o mesmo. O animal levava a culpa pelos pecados do povo. Não apenas, então, um animal era sacrificado como perdão dos pecados, que era o primeiro bode, mas a culpa por esses pecados também eram levadas embora e abandonadas no esquecimento por esse outro bode que era largado no deserto para nunca mais voltar. Então, essa é a cerimônia que era simbolizada como o dia do perdão, que é apontada lá no livro de Levítico, capítulo 16. Só que o texto ele continua dizendo que isso que era realizado, apontado no versículo 7, o texto continua dizendo do versículo 8 ao versículo 10, que querendo isso, dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isso uma parábola para a época presente, e segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora esses, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, bebidas e diversas abluções, impostas até o tempo oportuno de reforma. Bom, esse texto que a gente leu agora, ele mostra que tudo que era realizado, ou seja, tudo que a gente falou agora do capítulo 16 de Levítico, ele era realizado apenas como uma ilustração das coisas que estavam por vir. Lá no versículo 8, a gente vê que o Espírito Santo estava mostrando com todo esse ritual que o caminho ao santo lugar, ou seja, o acesso à presença de Deus, que era o Santo dos Santos, ainda não tinha se manifestado. O sumo sacerdote só podia entrar lá uma vez por ano e mesmo assim, tendo realizado esse sacrifício, o povo permanecia distante dos santos. E não era o sacrifício de bezerros, de bodes, de cordeiros, a ordenança ou os sacrifícios pessoais que eles tinham que fazer que faria com que o povo se achegasse a Deus e entrasse no Santo dos Santos. O povo ele não tinha os seus pecados perdoados simplesmente pelo ato do sumo sacerdote colocar as mãos na cabeça de um bode e colocar a culpa do povo, a culpa dos pecados do povo sobre esse bode e abandonar ele no deserto. Também não tinham seus pecados perdoados simplesmente por um bode ser sacrificado por seus pecados. Lembrando que eram 2 bodes, um levava a culpa e o outro era sacrificado. O sumo sacerdote ele não tinha os seus pecados perdoados simplesmente por sacrificar um bezerro, nem por esses sacrifícios realizados e nem por qualquer outro que eles realizassem. Não era assim antigamente e também não é assim hoje. Muitas pessoas ainda hoje acreditam que se achegam a Deus simplesmente por se dedicarem à igreja, porque dão seus dízimos, porque evitam comer isso ou aquilo, porque não vão a determinados eventos, não vão a determinadas festas, como se fosse o fazer isso ou deixar de fazer algum gesto ou algum sacrifício que fizesse com que eu ou você nos tornássemos pessoas mais próximas de Deus, assim como ocorria antigamente. Não era assim antigamente e não é assim hoje em dia. Esse texto mostra justamente que era necessário algo maior, uma coisa maior que esses sacrifícios humanos, esses esforços que as pessoas acham que fazem para se achegar a Deus, se aproximar dele. As pessoas daquela época, elas tinham seus pecados perdoados quando elas obedeciam esses mandamentos, participavam desses sacrifícios, elas crerem que esse sacrifício que elas tinham feito... desculpa, gente. As pessoas, elas tinham seus pecados perdoados quando elas, ao obedecerem esses mandamentos, elas criam não apenas no sacrifício que tinha sido realizado, elas não apenas estavam crendo que o bode estava levando seu pecado, nada disso. Elas estavam obedecendo, crendo no Deus
que havia dito que desde lá atrás, desde Adão, ele havia prometido que enviaria um que esmagaria a cabeça da serpente. Eles tinham seus pecados perdoados quando eles realizavam esses rituais, ao crerem que em Abraão seriam benditas todas as nações da terra, ao crerem que viria um que seria superior a Moisés, assim como Moisés tinha dito, e ao crerem nas tantas outras promessas enviadas por Deus, que mostrava que o tempo dele ainda iria se cumprir e Deus iria redimir o seu povo dos seus pecados. O texto, então, ele continua para o ápice da mensagem, quando todas essas coisas são concluídas. Então, nós vemos novamente no livro de Hebreus, agora, todas essas coisas sendo completas em Jesus Cristo. Vamos continuar lendo agora do versículo 11 até o versículo 15. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. O versículo 11, ele começa dizendo que Cristo é o sumo sacerdote dos bens já realizados. Ele está falando aqui das bênçãos que nós já temos pela vitória já realizada por Jesus na sua morte e na sua ressurreição. Esses são os bens já realizados. São as bênçãos que nós temos pela morte e ressurreição de Jesus. Ele continua também dizendo que, como sumo sacerdote, Jesus entrou no perfeito tabernáculo, aquele que não foi feito por mãos humanas, e chegou no Santo dos Santos real, na presença de Deus Pai que está nos céus, de uma vez por todas, pois somente aquele que é perfeitamente santo pode ficar na presença daquele que é perfeitamente santo. Ou seja, somente o nosso Senhor Jesus e o Espírito Santo, aqueles que são perfeitamente santos, aqueles que estão sem mácula alguma, podem permanecer na presença de Deus Santo. Agora, o nosso Senhor, tendo oferecido perfeito sacrifício, ele mesmo, após a sua ressurreição, entrou na presença de Deus Pai e está intercedendo por nós, orando por cada um de nós, aquele que foi o bezerro de Deus sacrificado pelos pecados de sua família, aquele que foi o bode sacrificado para perdão do povo, aquele que levou a culpa do seu povo para o esquecimento, entrou na presença de Deus e nela vai ficar para todo sempre. Por isso agora, todos nós que cremos no sacrifício de Cristo, que fomos chamados pela sua graça, podemos viver para servir ao Deus vivo de consciência limpa dos nossos pecados e da nossa culpa. Eu gostaria então de encerrar essa palavra trazendo algumas aplicações bem simples para a gente, mas também pensando no momento em que nós estamos vivendo. São duas aplicações que eu queria compartilhar com vocês. A primeira delas, o sacrifício perfeito de Jesus, ele é o único capaz de tirar todo o pecado e toda a culpa. Nós vemos no texto que o sacrifício de animais e também os nossos próprios esforços não podiam limpar as nossas vidas e nem a nossa culpa diante de Deus. Na verdade, nós não limpamos a nossa culpa nem diante de nós mesmos. Mas Jesus pode limpar a nossa culpa e os nossos pecados de todos aqueles que crerem no seu sacrifício e no seu perdão. Não importa o seu pecado. Não importa se você tem vícios, se você é viciado em cigarro, em álcool, em pornografia, se você é um mentiroso patológico, se você já traiu a sua esposa ou já traiu o seu marido. O nosso Senhor pagou o preço do seu pecado e removeu a sua culpa. Basta você crer no perdão, pois nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus.
O diabo não pode te condenar daquilo que Cristo já te perdoou. E a segunda aplicação que eu queria trazer para você nessa noite é que assim como Deus se revelou na história, sempre conduzindo ela a uma revelação maior dele mesmo, como no passado o povo precisava sacrificar bezerros e bodes na expectativa de uma revelação que tinha sido prometida e que hoje nós vemos realizada do nosso Senhor e Salvador, sendo morto por nós, ele prometeu também que nós passaríamos por aflições. Ele prometeu que muitos sofreriam por perseguições, que viriam guerras, rumores de guerras, doenças, mas em todas as coisas nós sabemos que Ele está no controle de tudo que acontece. Nada foge da mão do nosso Senhor soberano. Ele não prometeu para nós que nós viveríamos um caminho fácil enquanto nós estivéssemos aqui, mas Ele nos prometeu que nós teríamos uma chegada certa, e é nela que nós precisamos nos apegar. Ele nos prometeu retornar, e prometeu que um dia ele enxugaria de todos dos olhos todas as lágrimas daqueles que creram no seu amor e no seu sacrifício por nós. Então, meu irmão, que nesse momento a esperança do nosso Senhor e Salvador, a esperança dessa chegada certa, possa te fortalecer e que você possa ser utilizado como um instrumento de Deus para trazer esperança também para aqueles que não compartilham ainda dessa fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e na sua salvação. Vamos orar nesse momento para nós encerrarmos essa mensagem e esse culto. Pai de amor, Deus bendito, graças te damos, Senhor, pela tua salvação, Senhor. Graças te damos pelo teu perfeito sacrifício por nós, porque por meio do teu sacrifício, Senhor, não há pecado, Senhor, que não possa ser perdoado, Senhor. Não há culpa que não possa ser removida, Senhor, do nosso coração, Pai. Então nós pedimos, Senhor, que tu estejas, Senhor, ricamente habitando nos nossos corações, Pai. Que a tua presença, Senhor, se faça constante em nossas vidas, Senhor. Que o teu Espírito Santo, Senhor, esteja ricamente habitando em nós, Senhor, enchendo nossas vidas de alegria na tua salvação, Senhor, nos ensinando, Senhor, a vivermos, Senhor, a nossa vida, Senhor, para o teu louvor e para o teu agrado, Senhor, pois é para isso que nós fomos criados, Deus Santo. Esteja, Senhor, restaurando as nossas vidas, Senhor, nos purificando de todo pecado, Senhor, e fazendo com que vivamos, Senhor, as nossas vidas, Senhor, para o teu louvor. Te pedimos mais uma vez que tu estejas, Senhor, nos dando graça, Senhor, para podermos testemunhar da tua alegria, Senhor, da tua salvação, Senhor, e da tua esperança, Senhor, para aqueles que estão desesperançados, Senhor, neste momento, Senhor, que estamos vivendo, Pai, de doenças, Senhor, de crise, de isolamento, Pai. Esteja, Senhor, se fazendo presente nas nossas vidas, Senhor, e nos dando, Senhor, a cada dia, Senhor, graça para podermos compartilhar das tuas boas novas, Pai. Essa é a nossa oração, Deus Santo, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que viveu e morreu pelos nossos pecados e agora está à destra do Pai intercedendo por nós. Nesse nome que oramos. Amém. Amém, meus irmãos. A gente chega na nossa última música, chama um dia lindo, depois de cantar Eu Me Rendo, a gente se rende à presença do Senhor, a gente se rende à majestade do nosso Rei. A gente entende que ainda não são todas as pessoas que chegaram nessa conclusão, mas vai chegar um dia, lá na frente, que Jesus volta, e todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o nosso Senhor. E essa canção é exatamente isso, a gente almeja, a gente anseia que esse dia chegue logo, para a gente passar a eternidade com o nosso Deus. Um dia lindo, almejo eu encontrar a eterna glória que promete estar. Gozo e alegria posso então eu sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais outra vez aqui. E todos juntos em um só voo cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo para ser mártir da paz. Ele foi tentado e não pecou jamais.
virá mais outra vez aqui.